Sucesso de público e de crítica. Com muito humor e irreverência, há 21 anos eles lotam as sessões das temporadas de verão do Teatro São Pedro em Porto Alegre. Nico Nicolaevski e Ike Gomes, os protagonistas da comédia musical Tangos e Tragédias, são os convidados dessa semana do Autografando. Tudo bem, Nico? Obrigada por nos receber aqui. Primeiro, gostaria de começar sabendo, assim, desde 84 vocês estrearam em Porto Alegre, né? E de 87 vocês têm lotado aí o Teatro São Pedro, o maior sucesso, todas as temporadas de verão. O que se dá tanto sucesso? Como que se dá a renovação desse espetáculo? Ela é algo programado, assim, vocês vêm pensando, ou ela é natural? Naturalmente acontece uma renovação. Como que é isso? Assim, ó. Bom, primeiro que muitas coisas acontecem, né? Nesses anos todos tivemos muito sucesso e muito fracasso também, né? Fracasso bastante importante e tal, para não ser só o sucesso, que é uma coisa que bota a gente na realidade do que é a vida, que é feita de acertos e erros. A gente criou um processo, hoje a gente se dá conta de que a gente criou um processo, porque nós somos dois artistas que gostam muito da criação e do trabalho de uma maneira muito intuitiva, né? Isso foi uma coisa que foi desenvolvida pelas nossas opções na vida sempre, né? E o processo esse que a gente acabou criando para desenvolver esse espetáculo é um processo muito intuitivo que inclui a renovação também como uma coisa natural, né? Porque assim a gente está fazendo a música, está fazendo esse trabalho, e desde o início não existia um conceito antes da gente, ou um caminho a seguir, né? Sempre foi uma coisa que a gente foi fazendo e descobrindo o que a gente se sentia bem, se sentia que estava fazendo uma arte em todos os sentidos, né? Fazer arte coisa de criança também, que no nosso caso se junta muito, a gente fica fazendo arte, quer dizer, fazendo uma brincadeira, brincando com música, brincando com teatro e tal. Então essa renovação e esse processo todo tem se dado sempre dessa maneira não racional, não contente, não consciente, não cerebral. Ele existe, né? Sim, certamente Sim. Existe. Uma característica de vocês é a participação do público. Ele não é só um observador, né? Ele interage ao espetáculo. Você sente diferença assim, de público de lugares diferentes? A participação do público no espetáculo? Tem plateia que é mais difícil de participar? Sim. Como que vocês trabalham com isso? Como a gente teve um histórico, assim, a gente começou em bares, e aí então tinha o público muito perto, tinha o público de bebuns que não estavam afim de assistir o show, que estavam afim, mas estavam passados, estavam bêbados e tal, parará. Então a gente teve sempre um encontro com o público muito de perto, né? Quando a gente passou para o teatro, então a gente trouxe junto essa característica, né, que é ter o contato com o público diretamente. O que tu perguntaste? Como tu sente a diferença das plateias, né? A pessoa, tem plateia mais retraída, outros mais participativos. Sim, as plateias realmente são muito diferentes. A gente tem apresentado pelo país todo e inclusive em algumas apresentações fora do país. A gente sente muito, por exemplo, do Rio de Janeiro para cima, principalmente, assim, que tem uma coisa assim que a plateia
já vai para um espetáculo pronta para já chega lá e já tal. O que no nosso caso, inclusive, nem é uma coisa boa, porque o espetáculo tem uma forma e tal, tem um jogo que a gente começa, na verdade, sério, como se fosse uma coisa séria e tal, e aos poucos aquilo vai quebrando e vai soltando a pessoa, né? Se a pessoa já vai muito pronta para um... Opa, desculpa. Se a pessoa já vai muito pronta para isso, não se cria realmente o caminho ideal, né, que o espetáculo foi tramado, que é ir soltando a pessoa aos poucos, até que no final ela está participando do negócio. Mas aqui, mais de 20 anos de Teatro São Pedro, existem pessoas que vêm assistir mais de uma vez. Muitas pessoas. A gente faz enquete, tem feito enquete, e praticamente 50% das pessoas já assistiram e estão vindo de novo. Isso é bacana, não é? É muito legal, é muito impressionante. Eu me lembro de alguns poucos espetáculos na minha vida que eu assisti mais de uma vez, teve, né? Mas é uma coisa muito comum que acontece aqui, né? E tem uma coisa também que acabou acontecendo em Porto Alegre aqui, como a gente acaba fazendo em janeiro, que é uma época de férias, que vem amigos de fora ou estão de passagem e tal, para ir para as praias e tal, essas pessoas acabam trazendo outras pessoas, né? E não só isso, como também aí chega um cara e vem um ano, aí no outro ano ele diz, tô indo levar a minha nova namorada agora, aí no outro ano, tô indo levar uma nova namorada agora e tal. Nico, para encerrar aqui, eu gostaria de saber, tua origem é música, né? A origem de vocês dois é música. Como chegar até a interpretação, unir essas duas artes e parar na Esbórnia? Olha, eu sempre gostei muito do teatro. Eu cheguei a fazer algum curso de teatro na escola, com o Luiz Arthur Nunes e tal, e sempre acompanhei muito de perto teatro, sempre gostei muito. No trabalho anterior que eu tinha, que era a banda que era o Saracura, eu levei alguns elementos e a gente desenvolvia alguns elementos teatrais, né? Mas pouca coisa, né? E aqui aconteceu uma coisa assim, que pela natureza do espetáculo, que era um espetáculo, digamos assim, com poucos instrumentos, que era só uma dupla, só um acordeão e um violino, a gente pensou, de repente precisa alguma coisa mais, para dar um atrativo, já que a gente não tem uma banda inteira atrás, né, não tem uma massa sonora. E aí a gente começou a inventar essas brincadeiras, e a gente foi gostando dessa brincadeira, as pessoas gostando, e foi se juntando tudo nessa música teatral e tal, e nessa apresentação e tal. Legal, deu certo. Sucesso aí, se for possível, mais sucesso. Sempre é. Obrigada pela entrevista. Imagina. E no próximo bloco a gente conversa com o Nick Nunes.